Olá pessoal, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje, vamos analisar estas belas funções que eu apresento aqui para vocês na área de trabalho de MATLAB. Antes de mostrar quais foram as funções que geraram esses gráficos, vamos fazer algumas análises prévias. Vamos nos fixar somente em uma delas, porque a conclusão para o outro caso é análoga. Vamos tomar, por exemplo, o gráfico na coloração azul. Ele representa uma função que é crescente, visivelmente é uma função crescente, mas é importante a gente ter a definição do que significa uma função crescente. E, além disso, a gente observa que nos extremos ela se comporta muito parecido com a reta y igual a x, onde a reta y igual a x é uma espécie de assíntota oblíqua aqui nesse caso, tá? Para ficar um pouco mais claro a respeito do que eu estou falando, eu vou puxar aqui o plot, que eu já está tudo bem estabelecido aqui, e vou colocar aqui junto o gráfico da função y igual a x, tá? Para corroborar aquilo que eu falei anteriormente. Como eu quero plotar y igual a x, sendo y igual a x, basta colocar o x aqui, tá? Então eu repito x domínio e x imagem. E eu vou colocar aqui também uma coloração para essa reta, né? Tudo certinho, plotamos e está aqui. Perfeito. Já está tudo guardado na memória. Então observem que quando x vai para mais infinito ou vai para menos infinito, o limite dessas funções também está no infinito. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, e quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Mas eles vão muito próximo da reta y igual a x, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar a reta y igual a x. Então, em conclusão, essas são as análises prévias com bastante informação para vocês, tá? Agora, que função é essa? Que funções são essas que geram esses gráficos aí dessas funções crescentes que possuem limite no infinito, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui uma delas, e aí tem um elemento novo na nossa análise, tá? Deixa eu dar aqui um CLC, e eu vou puxar aqui a função que já está propriamente colocada. E vou dar um Enter aqui, tá? Ou seja, apareceu aqui um comando novo da biblioteca do MATLAB. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, eu vou colocar aqui o help e vou puxar o squart de raiz quadrada, tá? Opa, tem um erro ali na sintaxe, né? Não, tá certo, esse QRT ele já corrigiu. Então tá aqui, esta função de MATLAB retorna a raiz quadrada de cada elemento de x. Observe que também ele diz o seguinte, olha, veja também esses outros três. Vamos verificar esse aqui, né, que é o que a gente está usando. Então eu vou colocar help nt h root de raiz, né, com dois ossos. Então tá aqui, ó. Deixa eu dar um CLC, limpa a tela, deixa eu puxar de novo. E tá aqui, ó. Essa função de MATLAB retorna a enésima raiz dos elementos de x, ou seja, se você quiser, por exemplo, calcular raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quarta, raiz quinta, basta você utilizar esse comando com essa sintaxe bem aqui, tá? Esse n aqui, no caso, representa a potência que você está querendo calcular a raiz. Então, por que eu estou fazendo isso e não uso, por exemplo, o número elevado ao cubo, tá? E aí que entra um elemento novo para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a minha função, que está na coloração azul, é essa daqui. E o que significa essa sintaxe? É a raiz cúbica, tá? Por isso que está separado aqui do 3, ó. É a raiz cúbica de x ao cubo mais 1, tá? Raiz cúbica de x ao cubo mais 1. E o gráfico que está na coloração vermelha é a raiz cúbica de x ao cubo menos 1, tá? Já está tudo calculado aqui. Agora, por que eu não utilizo, por exemplo, uma sintaxe que seria essa daqui, x ponto ao cubo mais 1 ponto elevado a 1/3, que corresponde à raiz cúbica de x ao cubo mais 1 elevado a 1/3, tá? E aí que entra esse elemento novo. Eu vou dar um Enter para vocês, mas antes de dar um Enter e mostrar os valores que o MATLAB vai colocar, observe que o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Por quê? Porque raízes cúbicas, eu posso calcular raízes cúbicas de valores negativos e de valores positivos, basta você pegar a definição. Agora, quando eu dou um Enter, observe, eu vou dar um CLC aqui e vou colocar isso na forma de um vetor coluna. Ele aparece com elementos imaginários, tá? Então, o MATLAB, ele é sensível a esse tipo de cálculo com aquela sintaxe. Não deveria apresentar valores complexos aqui, tá? Então, muito cuidado, por isso que a gente tem que usar aquele comando que eu estou trazendo aqui para vocês, que é esse nt, a raiz enésima da expressão que a gente quer, tá? Então tá aqui. Agora vamos calcular a derivada, né? Deixa eu dar um CLC,
vou dar o clear, opa, faltou o R, veja como o MATLAB corrige você. Vou utilizar aqui o sin x, e agora eu vou colocar o f de x, só que para fazer o cálculo da derivada, eu vou colocar aqui x ao cubo mais 1 elevado a 1/3, tá? Para o cálculo da derivada não tem problema, porque eu não estou usando os valores numéricos, tá? Vamos ver se está tudo certinho. X ao cubo mais 1 elevado a 1/3, tá? Deixa eu tirar o ponto e vírgula aqui para ver o que, é que ele vai mostrar para a gente. Tá aí. X ao cubo mais 1 elevado a 1/3. E agora vamos calcular a derivada. Você põe diff de f em relação à variável x, tá? Então, tá aí a resposta. Vamos ler essa resposta agora. É x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 1 elevado a 2/3. Ou seja, é x ao quadrado dividido pela raiz cúbica de x ao cubo mais 1 ao quadrado. Portanto, esse denominador é positivo e a gente precisa analisar somente o sinal do numerador. Mas o numerador é x ao quadrado, e x ao quadrado é positivo, ou seja, a derivada é positiva, portanto a função é sempre crescente, tá? Se você considerar lá em cima e colocar x ao cubo menos 1, a análise é a mesma, tá? Olha, se você puxar o diff, ele te dá x ao quadrado, né? A derivada é a mesma em termos de interpretação do sinal, tá? Ou seja, a derivada dessa função é positiva. Vou dar um CLC aqui, vou dar um clear, vamos plotar novamente, vou puxar ali o domínio de menos 3 a 3, meu f de s agora com o comando apropriado, o g de s também com o comando apropriado, que a gente lê, ou seja, você pega, tem dois argumentos que entram aí, o argumento da raiz e a potência da raiz que você está querendo calcular, no caso, a raiz cúbica, tá? A raiz cúbica de x ao cubo mais 1. E agora vamos fazer aquele plot lá, tudo certinho, plotou aqui. Para finalizar, pessoal, vou fazer a última análise aqui e mostrar para vocês. Ou seja, quando x converge para mais, quando x vai para mais infinito, perdão, ou para menos infinito, se você pegar aquela expressão lá, raiz cúbica de x ao cubo mais 1, vamos analisar o seguinte. Se x vai para mais infinito, x ao cubo também é muito grande. Então, x ao cubo mais 1 acaba sendo a mesma coisa que x ao cubo, em termos de análise. Então, na verdade, quando x tende a mais infinito, o mesmo raciocínio vale para menos infinito, quando você tem x, a raiz cúbica de x ao cubo mais 1, quando x tende a mais infinito, é praticamente a raiz cúbica de x ao cubo. Porque x ao cubo mais 1 acaba sendo x ao cubo porque x é muito grande. Então, a raiz cúbica de x ao cubo é x. É por isso que tem esse assíntota oblíquo aí. E o mesmo raciocínio vale quando você pega valores negativos de x. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço.